Oiê, meus zoadeiros! Meu nome é Camila e eu fui aprovada no exame da ordem ainda no nono semestre, por isso eu tô aqui para ajudar você a ser aprovado também. Até porque ninguém quer e ninguém merece passar por esse exame várias vezes, não é mesmo? E por isso eu criei um projeto, o Venci OAB, que ele é destinado para as pessoas que não têm condições de adquirir um cursinho preparatório, porque convenhamos, os cursinhos, eles se aproveitam dessa nossa vulnerabilidade nesse momento que a gente tá e alguns exploram, tipo, os cursinhos, alguns deles têm preços exacerbados. E também para pessoas que precisam estudar para a prova da ordem, mas não tem muita disponibilidade, sabe? Não tem muito tempo para ficar em aulas muito longas e com enrolação, sabe? Que são muito extensas. Então, eu resumi todo o conteúdo e aí eu vou trazer aqui semanalmente para você o conteúdo direto, sem enrolação. Então já deixa anotado aí na sua agendinha que toda segunda-feira às 19 horas vai ter vídeo de conteúdo. No decorrer da semana haverão outros vídeos, mas não vai ser de conteúdo em si. Conteúdo mesmo por hora vai ser apenas na segunda, que horas? Às 19, isso mesmo. Ai, gente, eu tô olhando meu cabelo aqui, parece que aqui tá maior que aqui. Mas, então, voltando. Além disso, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu fiz a prova recentemente e uma das coisas que eu percebi, gente, é que essa prova, ela não é apenas uma prova teórica. Ela é uma prova de resistência, tanto física quanto mental. Mas por quê? Porque além de ser uma prova difícil, de muito conteúdo extenso, é uma prova de 5 horas. Então, você ficar 5 horas naquela mesa ali, naquela cadeira, desconfortável. Fora que a gente não fica só 5 horas, a gente fica muito mais. Eu, por exemplo, no dia da prova, gente, eu sou muito precavida. Então, os portões, eles abriram 11h30, 11h30 eu já cheguei, já entrei. Então, tipo, antes de meio-dia eu já tava lá. E a prova só foi começar 1 hora. Então, eu fiquei umas 6 horas, mais ou menos, nessa prova. Então é muito cansativo, dói, você não pode ficar levantando toda hora, sabe? Então é uma resistência física e mental, por quê? Gente, eu fiz muitos simulados durante a minha preparação. E a intenção do simulado ela é muito boa, que é simular o dia da prova, mas a gente não consegue. Sabe por quê? Porque durante os simulados que eu ia fazendo, eu não ficava com medo, ou a ansiedade, o desespero que eu fiquei no dia da prova, sabe? Não tem jeito. A gente mesmo pensando, ai, tá, eu tô aqui fazendo um simulado, é como se fosse a prova, ok, mas você tá na sua casa, você tá num lugar confortável. Não faça simulado sentada num lugar confortável, gente. Faça na cadeira mesmo. Tente simular o máximo que você conseguir, tá bom? Mas esse cansaço mental, esse desafio psicológico que a gente enfrenta, a gente tem que começar a enfrentar ele no dia a dia, durante a nossa preparação, tentar chegar na raiz do problema, sabe? Quando eu tava nas semanas da prova, eu tava chorando muito, tipo, toda hora eu ficava chorando, com medo de não passar, sabe? E aí eu comecei a fazer um exercício, eu fiquei pensando assim, por que que eu tô chorando? Tá, mas por que isso? Sabe, você vai falando porquês, até você chegar no motivo. E aí você tenta quebrar aquele paradigma, quebrar aquele motivo, sabe? Só chegando na raiz do seu problema que você vai conseguir corrigir ele, entender por que você tá sentindo aquilo. Eu, por exemplo, era uma pressão que eu colocava em mim, porque eu tenho um sério problema que eu tô tentando corrigir, inclusive, que é depender de aprovações externas para eu me sentir bem comigo mesma. Então, eu me lembro que muitos dos momentos felizes da minha vida, infelizmente, foram em momentos assim que eu consegui algum resultado muito bom, sabe? Quando eu passei no Enem, quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei meu primeiro estágio. E é muito ruim isso, porque se a gente fica dependendo de fatores externos para ser feliz, para ficar alegre, gente, isso não acontece sempre. Por exemplo, a última vez que eu me senti muito feliz foi no meu estágio, quando eu consegui um estágio, que foi em 2019, sabe? Que foi o meu primeiro estágio. E antes disso, foi no ano que eu tirei uma nota super alta, 940 pontos na redação do Enem, e aí eu fiquei muito feliz.
E é muito ruim isso, de verdade. Então, tenta lidar, se você também é assim, com a raiz do seu problema. Por que você se sente assim? Por que essa ansiedade? Por que esse medo? Então, depois dessa introdução, já estamos entendidos. Anota aí essa dica, que essa dica é de ouro, tá bom? Os meus estudos que me levaram à aprovação, eles foram baseados em 3 pilares. E quais são esses 3 pilares? Primeiro, assistir aula. Segundo, resolver questões. E terceiro, revisão. Tudo bem? Estamos entendidos? Mas agora eu vou destrinchar esses 3 pilares, porque não é basicamente ficar assistir 1 hora de aula, pronto, nunca mais vi aquilo. Não é simplesmente, resolvi essa questão, acertei, ok, errei, ok, parte para outra, não é isso. E não é só, revisar. O que é revisar? Vou ler de vez em quando e nunca, de vez em nunca. De vez em quando e nunca foi ótimo. Vou ler de vez em nunca os meus resumos, aquele material lá que o cursinho disponibiliza, e aí vou fazer isso e vou passar. Não, gente, não é simples assim. Tem que ter estratégia. E quais são essas estratégias? Eu vou passar para você, tudinho. Vamos lá então. Gente, o primeiro pilar, como eu disse para vocês, é assistir aula. Então, vamos lá ao meu motivo. Por que eu adquiri um cursinho para assistir aula? Porque eu me conheço, porque eu entendi a minha necessidade, onde eu estava, aonde eu precisava chegar e eu agi. Eu fiz a faculdade, fiz 2 anos e meio mais ou menos da minha faculdade durante a pandemia. Então, assim, aulas online, assistia às aulas, mas, gente, não é a mesma coisa. Às vezes eu assistia deitada na cama, cochilava, sabe? Ok, eu fiz isso, eu me sinto mal por ter feito isso, por não ter focado mais, mas eu tive que pagar, né? Literalmente. Então, eu adquiri o cursinho por esse motivo. Além disso, durante praticamente toda a minha faculdade, eu trabalhei. Eu comecei como estagiária e aí logo eu me tornei auxiliar jurídica, auxiliar notarial, na verdade. E assim, gente, apesar de me tornar CLT, eu não trabalhava apenas 8 horas. Eu amava muito o meu trabalho e eu acho que por isso eu acabava sendo um pouco explorada, porque eu ficava horas lá, ficava muitas horas, às vezes eu ficava até 9 horas da noite e lá tinha banco de horas. Teve uma vez que eu lembro que eu fiquei 3 semanas, 2 ou 3 semanas de folga só de banco de horas. Detalhe, eu tinha trabalhado 4 meses, tinha 4 meses de empresa e aí eu tirei tudo isso de banco de horas. Eu acho que na verdade não tinha nem 4. Tinha entre 3 meses, que eu entrei bem no final do ano. Enfim, eu trabalhava muito, então não sobrava tempo para faculdade. E eu tinha uma visão de que assim, eu tô trabalhando numa área jurídica, então eu tô aprendendo. E aí a matéria ia passando, fazia as provas assim mais ou menos, porque ainda tava na pandemia também. E aí isso aconteceu, e quando as aulas voltaram, eu fiquei com muito, muito medo, porque eu sentia que eu não sabia o suficiente, sabe? Que eu tava nos últimos anos da faculdade, não sabia o suficiente, morria de medo da OAB. Gente, vocês não têm noção. Eu ficava pensando assim, mano, eu nunca vou passar nesse negócio. Nunca. Quando é que eu vou acertar uma questão dessas? Eu não sei nada. Eu sentia que eu não sabia nada. Então, assim, como eu me conhecia, eu sabia que eu tinha uma dificuldade com várias matérias. Constitucional mesmo, que eu tive no início da faculdade, nunca mais tive. Gente, eu tinha muita dificuldade, cai muito, né? Ética, eu tive no início da faculdade, no primeiro semestre, o professor era, assim, péssimo. Ele só lia os artigos ali, queria que a gente sabesse, né? Enfim, foi muito ruim a minha preparação em algumas matérias, algumas por conta do professor, algumas por minha causa. Então, por isso, eu escolhi o cursinho e comecei a estudar. E foi maravilhoso, porque eu de fato aprendi. Em momento algum, eu pensei como se fosse uma perda de dinheiro, jogar dinheiro fora, eu vou gastar com cursinho. Não, gente, eu gastei com muito conhecimento. De verdade, agora eu me sinto super confiante em advogar, em responder o que me perguntarem na faculdade, entendeu? Então, por isso, eu adquiri as aulas. Agora você tem que verificar a sua situação. Você sente que você tem uma boa base da faculdade? Você consegue estudar tudo sozinho? Ou você prefere ter alguém para te ensinar direitinho? Entendeu? Mas isso não vai ser problema também, porque eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui os resumos
as matérias mais importantes, o que mais cai, entendeu? Aquelas matérias difíceis e chatas que eu, graças a Deus, aprendi. Então, não se preocupe com isso. O segundo pilar, qual que é? Resolução de questões. Gente, resolução de questões é uma questão bem controversa, sabe por quê? Eu vejo um monte de gente falando, estude por questões, só faça questões, mas as pessoas falam isso sem, de fato, falar como eu vou estudar por questões. Porque só fazer questão, você acha mesmo que você vai aprender só fazendo questão? Ah, acertei, ok, errei, ok, e aí, o que você faz, entendeu? Resolver questões não é uma coisa simples. Tem todo um passo a passo de como aproveitar aquilo, como de fato aprender e como de fato testar o seu conhecimento. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card falando passo a passo de como estudar por questões. Porque agora eu não vou conseguir falar, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então eu sugiro que você assista, ele é um vídeo curtinho, que eu ensino passo a passo, direitinho, de como que você vai resolver as questões e como você vai aprender com isso, tá bom? E por fim, terceiro, mas não menos importante, revisão do meu material. Por que eu friso o meu material? A gente lembra lá das aulas? Nas aulas, para que isso tudo vai virar uma dica circular, tá bom? Eu gosto muito disso. Uma tá ligada à outra. Nas aulas, você vai assistir, mas vai focar muito, tipo, prestar muita atenção e tomar nota. Por que tomar nota? Porque anotando, você consegue absorver melhor o conteúdo e fixar aquilo na sua mente, entendeu? Não é só assistir. Se fosse assim, a gente seria, tipo, extremamente importante, que a gente assiste as aulas da faculdade, mas depois, na hora da prova, a gente não lembra de algumas questões, não é mesmo? Então, não basta assistir aula. Na revisão, tem uma dica que a minha professora, inclusive, deu essa dica e eu comecei a praticar e, gente, é muito boa. Por exemplo, eu tenho um cronograma de estudos que na segunda-feira, toda segunda-feira eu assisto direito penal. Ok. Primeira aula, assisto ali, depois que eu termino, dou uma lida no material, ok. Próxima segunda-feira, o que eu vou fazer? Antes de assistir a aula número 2, no caso, a próxima aula, a aula do dia, eu vou voltar no meu material, ler tudo que eu escrevi. Então, em todas as aulas, eu leio o material anterior. Tô numa nova aula, releio o anterior. Tô numa nova aula, releio o anterior. E além disso, é muito importante também tirar um dia da semana, no mínimo, para revisar todo o seu material. E assim, uma revisão bem didática, porque não basta só ler. Leia em voz alta. Ler em voz alta é uma coisa muito boa. Eu faço isso com artigos, inclusive, porque além de você estar vendo, você está ouvindo, entendeu? E entendendo. Então, na minha revisão, eu leio em voz alta como se eu estivesse explicando para alguém. Então, faça isso pensando assim, mas por quê? E também tentar revisar sem olhar no material. Tipo, tem um tema e você fala o que você entendeu com as suas palavras daquele tema. Eu faço muito isso também. Eu escolho um tema e aí, ao invés de ficar lendo, porque eu já li algumas vezes, né? Eu vou lá e falo, é isso, isso e isso. E aí, quando eu não lembro, eu olho, complemento, paro de olhar e continuo a explicar pra mim mesma. Estamos entendidos? Então, gente, essa foi uma breve explicação desse meu formato de estudo, desse meu método de estudo. Se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo que eu vou disponibilizar aqui no Instagram gratuitamente, eu te convido a se inscrever nesse canal, curtir o vídeo se ele foi útil para você, se ele agregou em alguma coisa na sua vida. E também compartilha com alguém que você conheça que vai fazer OAB. Vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e dar uma voadora na FGV, tá bom? A gente é muito incrível, a gente é muito melhor do que uma provinha qualquer. Então não vai ser uma prova que vai parar a gente, tudo bem? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou. E já deixa aí anotado, toda segunda, 19 horas, temos conteúdo já nessa segunda, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.